Welcome back to my channel. Meu nome é Soraya Quirino, sou professora de inglês especialista em IELTS. E no vídeo de hoje eu vou explicar a vocês duas estruturas gramaticais muito importantes. Get used to e be used to. E eu escolhi esse tema por dois motivos. Primeiro, porque essas duas estruturas são muito utilizadas no dia a dia e eu percebo que a maioria das pessoas tem problemas para utilizá-las. Segundo, para dar continuidade a um vídeo que eu tenho falando sobre used to, já que todo mundo acha que used to, be used to, get used to é a mesma coisa, mas isso não está nem perto de ser verdade. Inclusive, se você ainda não assistiu o meu vídeo falando sobre used to, eu recomendo que você o faça assim que terminar esta aula. Mas antes de prosseguir com a minha explicação, eu queria te pedir para dar um like no vídeo, se inscrever no canal para não perder nenhuma das minhas dicas. Ah, e não esqueça de ativar o sininho de notificação. Vamos começar com be used to. A gente usa essa estrutura para dizer que nós estamos acostumados a fazer alguma coisa ou acostumados com alguma coisa, ou seja, alguma coisa é comum, é normal pra gente e a gente não tem dificuldade nenhuma de fazer aquilo no nosso dia a dia. Por exemplo, I'm a teacher, so I'm used to working long hours. Eu sou professora, então eu estou acostumada a trabalhar por muitas horas. Sally is used to the crazy traffic in New York City. A Sally está acostumada com o trânsito louco de Nova York. Obviamente, se eu utilizar essa estrutura na negativa, eu vou estar dizendo que eu não estou acostumada. They're not used to waking up so early for school. Eles não estão acostumados a acordar tão cedo para a escola. Agora vamos falar sobre estrutura. Após be used to, a gente utiliza um substantivo ou um verbo no gerúndio, ou seja, na forma ing. Agora uma informação muito importante. Cuidado para não confundir be used to com usually. A gente usa be used to para dizer que a gente está acostumado com alguma coisa. Já usually é um advérbio que é utilizado para dizer que a gente faz alguma coisa com muita frequência. Vamos fazer uma comparação para deixar isso bem claro. Quando eu digo I'm used to waking up at 5 a.m., eu estou dizendo que eu estou acostumada a acordar às 5 da manhã. Agora, quando eu digo I usually wake up at 5 a.m., eu não estou dizendo que eu estou acostumada, que isso é normal, isso é ok pra mim. Eu estou dizendo que eu costumo, que eu frequentemente acordo às 5 da manhã. Isso não significa que eu tô tranquila com isso, que eu acho isso super normal. Agora que be used to já ficou bem claro, eu vou prosseguir e vou te ensinar a utilizar get used to. To get used to significa acostumar-se com alguma coisa, ou seja, você está no processo de achar alguma coisa familiar e normal. Em inglês mais formal, a gente pode utilizar o verbo to become no lugar do verbo to get, sem nenhum prejuízo de significado, mas no dia a dia, to get used to é muito mais comum do que to become used to. When I moved to Canada, I had to get used to the freezing weather. Quando eu me mudei para o Canadá, eu tive que me acostumar com o clima congelante. The kids are still getting used to the new school. As crianças ainda estão se acostumando com a nova escola. He'll never get used to working night shifts. Ele nunca vai se acostumar a trabalhar no turno da noite. Após to get used to, a gente utiliza um substantivo ou um verbo no ing. A mesma regra que é válida para be used to. Deixa eu falar uma coisa muito importante. A gente jamais vai utilizar um verbo no infinitivo após essas duas estruturas. Por quê? Porque esse to que aparece depois de be used e get used, ele não é a marca do infinitivo, ele é uma preposição. E em inglês a gente tem uma regra que não tem exceções. Após preposições, a gente sempre utiliza um verbo no gerúndio, um verbo da forma ing. Então, muito cuidado quando for utilizar essa estrutura, porque muita gente acaba utilizando infinitivo e falando alguma coisa assim. I'm used to work early every day. Isso está completamente errado. Essas duas estruturas são muito boas para serem aplicadas em exames de proficiência, como o IELTS
ou o TOEFL, ou até o CELPIP. Mas não vai adiantar nada você empregá-las de maneira incorreta. Então, muita atenção quando vocês forem utilizar um verbo após essas duas estruturas. É importante prestar atenção também na pronúncia, porque os brasileiros, no geral, têm problemas com verbos regulares no passado. Então, muita gente acaba pronunciando assim, be used to, get used to. A pronúncia adequada dessas estruturas é used to, be used to, get used to. É com som de s e não de z. Além disso, a gente não vai falar ed, tá? É be used to, get used to. Esse D vai desaparecer antes do T. Então, repitam comigo. Be used to. Get used to. Eu aposto que a essa altura do campeonato você deve estar se perguntando: e onde que entra used to nessa história? Então, clica aqui e assista o meu vídeo sobre o tema e compare com as estruturas que a gente aprendeu agora nesta aula. Well, this class is over now, but I'd love to hear from you, so leave me a comment and tell me if there's anything you're still getting used to at work or in your private life. I'm still getting used to living far from my family. Eu ainda estou me acostumando a morar longe da minha família. Para a gente que mora aqui no Canadá, essa é a parte mais difícil, com a qual a gente mais demora a aprender a lidar. Mas agora eu quero saber sobre você, então não esqueça de deixar seu comentário. This is all by now. See you next video.